possamos nessa hora acalmar o nosso coração, a nossa mente, deixando as atribulações do dia de lado, colocando na nossa mente o nosso Mestre Jesus, esse amigo caridoso que nos compreende, que nos entende, que sabe das nossas qualidades, das nossas necessidades. Amado Mestre Jesus, que a Tua luz possa nos envolver, afastando de nós todo perigo e toda enfermidade. Que o Teu amor possa nos alcançar, nos confortando, fortalecendo a nossa fé, permitindo-nos caminhar com mais firmeza, lembrando dos Seus ensinamentos, lembrando de amar o próximo com a si mesmo, e que a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Conhecendo pessoas novas, fazendo os novos amigos. Agradecer a amiga que nos indicou, a casa que confiou na indicação dela, para que nós pudéssemos estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre este tema, resiliência e as provações. Nosso irmão Júnior leu o Evangelho, bem e mal sofrer. Quem de nós pode dizer que não sofre sobre a terra? Todos os dias nós temos notícias de guerra, de mortes, destruição, não é assim? Basta ligar a televisão, assistir um pouquinho do jornal, ou pegar o celular também, acessa as notícias. Mas não precisamos ir longe. Nós, em nossos lares, em nossos trabalhos, no nosso dia a dia, também sofremos. Todos nós. Jesus, como foi dito no texto, e como é o título do capítulo 5, disse que no mundo teremos aflições. E o Espírito Lacordaire disse que sofrem todos os que se encontram na terra. Todos sofrem. Então, eu estou vendo criança, né? Tem um pouco mais de 1 ano, eu acredito. 2 anos já. Com certeza ele já sofreu. O próprio parto é um sofrimento. E alguns de nós nascemos com problemas de saúde. Às vezes nascemos saudáveis, crescemos, nos tornamos fortes. Mas chega em determinado momento, a própria saúde começa a decair. As doenças vêm, sofrimento, dores. Nós sofremos por perdas de amigos, pessoas. Sofremos por perda, às vezes, do emprego. Necessidade de mudança de lar, de cidade. Tudo isso nos causa dor ou sofrimento, ou insofrimento, que são diferentes. Não é? Mas como eu estava dizendo, Jesus então disse que no mundo teremos aflições, mas ele diz, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Lacordaire diz que, conforme foi lido, todos que estão na terra sofrem, independente se ocupam tronos ou se estão na miséria, conforme a leitura, a versão do Evangelho, ou a versão que eu trouxe, que jazam sobre a palha, que é a mesma coisa. Então, independente se eu nasci rico, num lar rico, se eu ganhei dinheiro durante a minha vida, se eu tenho poder, não importa. Ou se eu estou na miséria, todos sofremos. Pode até ser dores, sofrimentos diferentes, mas todos sofremos. Estamos num planeta de provas e expiações. É natural o sofrimento. E aí, então, nós vamos encontrar no livro de João, Jesus dizendo que, na verdade, nós vamos chorar, nós vamos lamentar, nós vamos nos entristecer. Porém, a tristeza vai se converter em alegria. Então, Jesus está nos dando uma palavra de ânimo. E aqui, Lacordaire diz que poucos compreendem que somente as provas bem suportadas
podem conduzir-nos ao reino dos céus. Juntando essas duas frases, nós podemos entender que o planeta é de provas e expiações, então nós vamos ter tristezas, nós vamos nos lamentar, nós vamos chorar, mas se nós soubermos vivenciar essas experiências, na fala de Lacordaire, nós seremos conduzidos ao reino dos céus. Nas palavras de Jesus, essa tristeza se converterá em alegria. Muito bem. Aí a gente ouve, muito essa palavrinha, resiliência. Porque dizem assim, sim, o mundo é de provas e expiações. Sim, vamos ter dificuldades, vamos ter sofrimentos. Mas nós precisamos ser resilientes. Mas o que é ser resiliente? O que é resiliência? A palavra resiliência, ela vem do latim, resiliens, que significa, tem vários significados, mas a que mais é usual é voltar atrás. Na língua portuguesa, até um pleonasmo vicioso, Mas é a que mais se aproxima da usual que nós damos para ela. Ela, no início, ela era utilizada principalmente, ou basicamente, pela física, pela ciência. O físico e médico britânico Thomas Young, em 1807, foi um dos primeiros a utilizar essa palavra na física. Ele utilizou para explicar a capacidade que certos materiais possuem de, após sofrer determinada pressão, retornar para o estado anterior, original. Um exemplo, uma mola. Todo mundo conhece mola, Então, quando nós fazemos uma pressão na mola, ela modifica a sua forma. Quando tiramos essa pressão, quando soltamos a mola, o que acontece? Ela retorna ao seu estado natural, ou anterior. Isso acontece nos nossos calçados, nos solados, absorvem os impactos e retornam ao seu estado normal. Acontece com os pneus dos carros. Tem uma historinha, uma parábolazinha, sobre o bambu. Dizem que um jovem bambu que crescia numa floresta, ao lado tinha um grande carvalho, rígido, forte, todo orgulhoso da sua força. E ele olhava para aquele bambuzinho e dizia: mas você é muito frágil. Qualquer ventinho te balança de um lado para o outro. Eu sou forte, eu sou resistente. Ninguém me dobra, ninguém me enverga. Até que um dia veio uma chuva, uma tempestade muito forte naquela floresta. E o carvalho se manteve ali firme. E o bambuzinho, coitado, balançava para um lado, para o outro, e envergou ao ponto de quase tocar ao chão. Só que quando passa a tempestade, o carvalho está quebrado, caído ao chão. Devido à sua rigidez e à grande pressão que ele sofreu, ele não resistiu. Ele quebrou-se. E o bambu, que estava todo envergado, aos poucos foi voltando, até ficar de pé novamente. Resiliência. Resiliência, conforme nós estamos falando, no campo da física, da ciência, da matéria. Porém, em 1970, esse termo começou a ser utilizado pela área psicológica, pela psicologia, pela filosofia, mas principalmente a psicologia. E ela utilizou esse termo para mostrar a capacidade que nós, seres humanos, possuímos, ou algumas pessoas possuem, pelo menos, de superar adversidades, crises, mudanças. E, mesmo assim, depois de todo o trauma, todas as dificuldades,
conseguir voltar ao estado anterior, emocional. Não é? Porque quando nós perdemos, entre aspas, quando um ente de nossa casa falece, pode passar o tempo que for, ele não vai voltar para a nossa casa, então não vai ficar como antes. Mas o indivíduo que lá está, emocionalmente, ele pode retornar ao estado que ele estava anteriormente. É disso que a psicologia estava falando. A psiquiatra Henriqueta Camarote, ela diz que resiliência é a capacidade que nós temos de transformar um trauma, de transformar um sofrimento em competência. Ou seja, a capacidade que nós temos de resolver determinadas situações. Nós conhecemos pessoas das mais diversas e sabemos, algumas pessoas resolvem rápido determinados problemas, outras se enrolam com o problema, se enrolam, custa resolver ou não resolve. Não é assim? Somos diferentes. Temos capacidades diferentes. Então ela está dizendo que resiliente é aquele que consegue, diante dessa dificuldade, com mais facilidade, resolver. E ela ainda diz mais, que esse processo, ela é a chave da nossa evolução, diz a Henriqueta. Porque é através dessas experiências, entre aspas, traumáticas, que nós crescemos. Porque se nós permanecermos sem nenhuma experiência diferente do nosso dia a dia, a gente fica numa zona de conforto, vamos dizer assim. Nós não crescemos, nós não mudamos, nós não nos transformamos, permanecemos o que somos, eternamente. Mas essa não é a proposta do Espírito na Terra, né? Daqui a pouco a gente relembra sobre isso. Então, com essa visão psicológica, a gente pode fazer uma releitura da parábolazinha do bambu. O bambu, ele demonstra algumas qualidades que nós podemos aproveitar para nós. A primeira e a mais nítida é a flexibilidade, não é? Nós precisamos ser flexíveis diante das crises. Nós precisamos desenvolver essa capacidade, porque ser flexível não é fraqueza, é fortaleza moral. Eu ser flexível. Vamos dar um exemplo aqui, vamos fazer um teste. Não precisam falar, tá? Você só pensa mentalmente, cada um dentro do seu mundo psíquico. Quanto tempo você leva para voltar ao estado emocional que você se encontra no dia a dia, normal, após uma discussão com o marido, com a esposa, com o filho? Não importa quem que estava certo e quem estava errado. Com o patrão, ou com um funcionário, com uma pessoa no trânsito. Quanto tempo você leva para voltar ao estado normal, o batimento cardíaco normal, a sudorese diminuir, a transpiração da mão? Quanto tempo? Alguns segundos? É suficiente, não é? Ou alguns minutos? Horas? Mais? Dias? Depende, né, com quem eu discuti, qual o nível da discussão, o quanto eu fui contrariado. Tudo isso vai interferir nesse tempo de recuperação. Ainda tem alguém aqui que não fala com algum irmão? Ou irmão consanguíneo? Há quanto tempo? Há anos? Esse tempo que nós retornamos ao estado normal demonstra resiliência. Então é para pensarmos. Uma outra qualidade que a historinha nos apresenta, que podemos aproveitar, é a adaptabilidade, que é a capacidade que nós devemos ter ou desenvolver de nos adaptar às mudanças. Nós já citamos alguns exemplos. Então, hoje eu estou casado.
minha esposa falece. Existem algumas atividades que minha esposa que faz, algumas eu que faço. Acho que todo lar é assim. Se ela falecer, ou se ela me separar-se de mim, vai ter algumas coisas que ela faz que eu vou ter que fazer. Isso é adaptação. Eu vou ter que me adaptar a não ter a presença dela mais. Se eu sou mandado embora do meu emprego, eu vou ter que me adaptar a um novo emprego. Às vezes numa área diferente. Às vezes eu vou ter que buscar uma nova profissão. É adaptabilidade, resiliência. Como foi dito, eu sou militar federal na área. Então, eu já rodei várias cidades e estados do país. Cada mudança, eu tive que me adaptar no lugar. Já tem 14 anos que eu estou em Goiânia, já estou bem adaptado. Outro ponto, humildade. A resiliência, o resiliente possui humildade. Porque é a capacidade que ele tem de aceitar sem revolta, que já é resignação, o próprio texto fala do Evangelho, as circunstâncias temporárias. É aceitar sem revolta. Porque se eu estou revoltado, eu não aceitei. Se alguém me ofendeu e eu não aceito aquela situação, se eu não o perdoei, eu vou sofrer por causa disso, enquanto eu não resolver aquela situação. Um outro ponto é que os raízes fortes. É muito interessante, quando nós falamos do bambu, para quem conhece o bambu, sabe que, para quem conhece assim, um pouco da natureza, de plantas, sabe que o bambu tem um sistema interessante de raízes. Ele não dá aquelas raízes compridas, ele forma um bolo de raízes, e aquilo ali, nada derruba ele. Então, a base dele é muito forte. Ao ponto que você planta um bambuzinho, ele demora a desenvolver. Porque ele está desenvolvendo primeiro a sua base, suas raízes. Tem um bambuzinho japonês que diz que é 6 meses para ele começar a soltar o primeiro broto. Até então, ele só está desenvolvendo o seu sistema de raízes. Então, nós precisamos ter uma base forte, valores sólidos, para que na hora que vier a tempestade, na hora que vier as crises, a gente não caia. A gente envergue. A gente, seja flexível, mas não caia. E o que seria essa base forte? O texto falou de algumas. Falou, por exemplo, da fé. Mas não basta. Às vezes a família é uma base forte. A religião é uma base forte. O conhecimento nos traz bases fortes. Então, essa soma de diversos elementos vai nos possibilitar isso. Tá bom? Muito bem. Então, resiliência é uma força moral. E todos nós precisamos desenvolvê-la. Todos nós precisamos. Faz parte desse processo evolutivo nosso. O desenvolvimento da resiliência. Então, essa capacidade, essa força moral, ela nos ajuda a viver, a enfrentar, a sobreviver até essas tempestades do dia a dia nosso. Tá bom? E é fácil a gente reconhecer as pessoas que são resilientes. Não é difícil. Normalmente as pessoas resilientes, elas até recebem um rótulo, São pessoas que não têm tempo ruim. A gente fala assim, nossa, fulano não tem tempo ruim com ele. Acontece isso, mas ele está lá firme, está sorrindo, mantém-se positivo. Isso é uma das características de quem é resiliente. Pois bem, mas nós estamos estudando a doutrina espírita, Foi lido o Evangelho. Nós encontramos a palavra resiliência nas obras de Kardec? Não, nós não encontramos. Podem pesquisar, vocês não vão encontrar. Por quê?
O Livro dos Espíritos foi lançado em quando foi mesmo? 1857. Primeira obra de Kardec. E a última, a Gênese, 1868. 11 anos depois. Quando, até então, nesse período, a palavra resiliência era de uso exclusivo da ciência. Não tinha por que Kardec utilizar essa palavra. Ela só passou a ser utilizada, como eu disse antes, na área das humanas, a partir de 1970. Pertinho, né? Logo ali. 1970. Então, não tinha como ele utilizar essa palavra, mas o significado que a psicologia, a filosofia trouxe, né, para ela, no campo das humanas, nós vamos encontrar a doutrina espírita o tempo todo tratando sobre ela. O Bem e Mal Sofrer, que foi lido, está falando sobre resiliência. Até agora, tudo que nós falamos, com base no Evangelho, né, era resiliência. Então, tem resiliência na doutrina. E ela traz para nós alguns pilares, alguns pontos, que ainda nos ajuda a desenvolver essa resiliência. Porque nós precisamos desenvolvê-la, como eu disse. Por exemplo, a certeza da imortalidade da alma vai nos construir uma base forte. A certeza da reencarnação vai ajudar-nos a construir essa base forte. Se eu sei que eu provavelmente estou encarnado, convivendo com pessoas, e eu tenho que resolver algumas questões de vidas anteriores, poxa, eu tenho que ter resiliência, eu não posso desistir de novo. Vejam que os conceitos da doutrina nos levam a buscar essa resiliência. A confiança na justiça divina, a fé raciocinada. Mas tem um pilar da doutrina espírita que para mim é o mais importante, que é Jesus como guia e modelo. Jesus foi resiliente? Será que foi? Jesus, quando criticou, ele criticou algumas posturas rígidas, intransigentes, dos fariseus, dos doutores da lei. Ou seja, o Carvalho, lá da historinha. Mas será que Jesus foi flexível? Será que ele se adaptava fácil? Será que ele tinha uma base forte? Será que Jesus era humilde? Flexibilidade. Vamos na mesma sequência que nós falamos anteriormente. Jesus, ele tinha uma capacidade de adaptar. Desculpa, estou invertendo aqui. Vamos falar de flexibilidade, eu já estou pulando. Ele tinha uma capacidade de flexibilizar aquilo que os judeus eram rígidos. Vamos pegar um exemplo. No Velho Testamento consta que Deus criou o mundo em 7 dias. Em 6 dias, desculpa. E no 7º dia, descansou. E então, para os judeus, o 7º dia é o dia de descanso, é um dia de oração, é um dia guardado para o Senhor. Não se pode fazer nada. E aí Jesus fazia o quê? Ele curava, ele ensinava, ele auxiliava. E aí ele era criticado por isso. E o que ele disse aos fariseus? Que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O que Jesus está fazendo? Ele está flexibilizando o entendimento rígido que os fariseus possuíam. Ele está priorizando a misericórdia, a mão amiga, a mão que auxilia. Em contraponto à rigidez de uma interpretação da lei.
Porque a lei de Deus não é rígida. Nós é que criamos critérios rígidos para aplicá-la aos outros, principalmente. Não é? Deixa eu acelerar aqui, que esse relógio de vocês, acho que tem bateria Duracell, é rapidinho. Adaptabilidade. Vejam como Jesus tinha uma capacidade de se adaptar às situações. Eu vou pegar no ponto principal. Ele trazendo, oferecendo a nós a boa nova. Quando Jesus estava com pessoas mais letradas, vamos dizer assim, da época, por exemplo, quando ele se reúne, ou se encontra, melhor dizendo, com um doutor da lei. Ele fala com esse doutor da lei de uma forma altamente filosófica. Ele vai falar sobre a origem do espírito, a origem da matéria, de onde vem, para onde vai. Ele vai falar da necessidade de nascer novamente, de reencarnação. E ele fala de um nível tão alto que mesmo esse doutor da lei tem dificuldade em compreender, ou de acreditar. Compreender, ele estava compreendendo. Mas quando ele reunia com o povo, que na sua maioria era analfabeto, porque poucos naquela época sabiam ler e muito menos escrever, até alguns escribas não sabiam ler, eles copiavam, eles não escreviam, eles não liam, é como se fosse um desenho que eles faziam, tão raro que era. Então, quando Jesus se reunia com a multidão, normalmente ou ele sentava num local mais alto e as pessoas sentavam embaixo, ou ele sentava dentro de um barco, ali no rio, no lago de Genezaré, e as pessoas sentavam à beira-mar, e ele falava com o povo por parábolas, ao ponto que os discípulos questionam ele, por que ele falava com a multidão por parábolas, e com eles, os discípulos, ele não falava por parábola. Mas isso é um outro tema para nós estudarmos depois. Quando Jesus encontra com uma mulher, na entrada, num poço, na entrada da cidade de Samaria. Os judeus, os samaritanos, tinham uma rixa enorme. Não conversavam entre eles. Para os judeus, o samaritano era uma pessoa inferior, que não devia nem dirigir a palavra a essas pessoas. A uma mulher, então, naquela época, muito menos. E Jesus chega no poço, tem uma mulher no poço, tirando água. E aí que Jesus se dirige a ela, com educação, e ainda pede a ela que lhe dê água de beber, para saciar a sede dele. A mulher se espanta com aquilo. Como pode um judeu se dirigir a um samaritano, e ainda mais sendo mulher? Então ela estranha aquela postura de Jesus. Mas Jesus estava se adaptando a cada um. E aí ele usa uma figura de linguagem com ela, que somente com ela, com mais ninguém, nós não vamos ver em outro momento, para falar sobre o reino dos céus. Ele vai falar para ela que da água que ele oferece, quem bebe, jamais vai ter sede. Olha que interessante. Então ele falava do reino dos céus por parábolas, falava do reino dos céus filosoficamente, falava do reino dos céus com figuras de linguagem, mas não eram parábolas, e assim segue. Será que Jesus era humilde? Claro, né? É o nosso exemplo maior de humildade. O governador do planeta Terra, aquele que está aqui desde o primeiro átomo que se juntou para a formação do planeta, se faz homem, encarna e nasce numa manjedoura. Vocês sabem o que é uma manjedoura? O nome é bonito, né? Poético agora. A gente vai, no Natal, faz um presépio, todo bonito, cheio de luzes. A manjedoura é um coxo, onde o animal se alimenta. É ali que Jesus foi colocado quando nasceu. E quando Jesus está próximo da crucificação, da morte,
Jesus dá um outro exemplo de humildade. Naquela última reunião, última ceia que ele realizou com seus discípulos, em determinado momento ele realiza o que ficou conhecido como lava-pés. Todo mundo deve lembrar que Pedro recusa permitir Jesus lavar seus pés. Por que Pedro recusou? Por que Pedro estranhou aquele ato? Porque quem lavava pés eram escravos. Aquelas pessoas que possuíam escravos, quando chegavam nas suas casas com os pés empoeirados, os escravos vinham com uma vasilha, com uma água limpa, com um pano, lavavam e enxugavam os pés dos seus senhores. É por isso que Pedro estranha. O mesmo Pedro que disse que Jesus era o Cristo, há pouco tempo antes de irem para Jerusalém. Então Jesus está dando um exemplo de humildade. E ele diz que se nós queremos, que ele não veio para ser servido, mas para servir. Se ele veio para servir, imagina nós. E como estamos? Querendo servir ou ser servidos? Qual é a nossa postura em nossos lares? Qual é a nossa postura no nosso trabalho? Nós ainda achamos que somos prioridade no trânsito? Que todo mundo tem que abrir para a gente passar? Ainda pensamos assim? Cuidado. Raízes fortes. Jesus possuía a raiz mais forte que se pode pensar. Ao ponto dele dizer que ele e o Pai eram um. Mas um no sentido de entendimento. Ele compreendia o Pai, a vontade do Pai, as leis divinas de tal forma que ele não titubeava em fazer o que tinha que ser feito. Por isso que ele foi perseguido, por isso que ele foi açoitado, por isso que ele foi crucificado, e não reagiu, não odiou, mas perdoou. Muito bem. Falta só 10 páginas aqui, tá? Rapidinho. Muito bem. Bom, então nós falamos também que a reencarnação, a justiça divina, esses conhecimentos, essa fé na imortalidade da alma, tudo isso nos fortalece. Porque a partir do momento que eu acredito em tudo isso, não tem como eu manter as minhas mesmas ações, as minhas mesmas posturas, a mesma forma de pensar. Eu tenho que mudar, não tem como não mudar. Então, por exemplo, se eu sei que somos imortais, que estamos aqui por algum motivo, que na questão 132 do Livro dos Espíritos diz que estamos aqui para evoluir, para aperfeiçoar, para alcançarmos a perfeição. Além disso, ele diz também que todos nós temos uma parte nessa obra a ser executada. Então, somos partícipes. Mas se nós lemos, concordamos, acreditamos nisso, nós temos que mudar nossas posturas. Então, se um ente querido falece, é normal sofrer. Mas não é normal desesperar. Porque se eu sei que o que morreu é o corpo, e ele continua vivo, e ainda existe até a possibilidade de eu me comunicar com ele, mas se não puder essa comunicação, mas eu sei que ele está vivo, eu sei que ele foi bem recebido, eu sei que ele vai nascer de novo, eu sei que eu estou aqui temporariamente, eu tenho que mudar minha forma de ser, minha forma de pensar. Base. Uma fé raciocinada, que é o que a doutrina nos traz, nos dá essa base forte. Então, inclusive a visão de Deus, aquela visão que se tinha antes de um Deus mau, vingativo, Jesus já
destruiu ela. Nos trouxe a visão de um Deus de amor, de um Deus Pai. E a doutrina espírita ainda nos traz a visão de um Deus justo e amoroso. Ele não pune, Ele nos dá a oportunidade de nos reorganizarmos, de nos restabelecermos, de nos reequilibrarmos. Justiça e amor. É esse Deus. Então, quando nós realmente cremos nisso, essa base nossa vai ficando tão forte que é impossível cairmos. Podemos balançar. Podemos envergar, mas cair não. Tá bom? Muito bem. Como mudou ali para os graus, eu falei, ixi, agora eu me perdi. Nós vamos falar um pouquinho, nós estamos falando, né, já sobre a doutrina e a resiliência, o que ela pode nos oferecer. Além desse conhecimento, a oração. Alguns espíritos, amigos, dizem que a oração tem que ser a nossa primeira atividade do dia. E dizem também que tem que ser a última. Interessante isso. Porque através da oração, a gente entra em sintonia, em comunhão com bons espíritos. E esses bons espíritos nos dão conselhos, nos orientam, nos inspiram a boas resoluções. Vou falar por mim. Muitas vezes eu durmo com um problema e acordo com uma solução. Não sei se acontece com vocês. Mas podem ter certeza, se eu tive um dia conturbado e eu não consegui me acalmar até a hora de dormir, a solução não vem. Porque eu não entro em sintonia com esses amigos. Aí eu queria ir para uma reunião mediúnica, ansioso, estressado, nervoso. Não vai rolar, como se diz. Não vai dar certo. Não vai ser produtivo. Então o estudo, a confiança nesses espíritos amigos, tudo isso nos ajuda muito no desenvolvimento da resiliência. Muito bem. A resiliência, ela não tira a nossa dor. Eu ser resiliente não vai impedir de eu ter dor. Nem dor física, envelhecimento, saúde, doenças que vêm, nem a dor da perda de entes queridos, nem a dor de uma decepção, mas ela vai me transformar ao ponto que eu não vou sofrer. Joana de Ângeles, ela diferencia dor de sofrimento. Dor é sempre que nós perdemos algo, além da dor física, né? Mas aquela dor moral é sempre que nós perdemos algo, nós temos dor. A saudade gera dor. Mas o sofrimento é como eu estou vivenciando a dor. Se eu não aceito, ó, a resiliência. Se eu me revolto, eu sofro. Porque a dor, ela não fica o tempo todo. O que fica o tempo todo é o sofrimento, porque eu só fico com aquela ideia única o tempo todo, o tempo todo. Seja de ódio de alguém, raiva, porque eu não consegui perdoar. Seja porque eu não aceito que Deus tenha levado o meu filho, minha mãe, minha esposa, meu irmão, meu pai. Essa postura me causa sofrimento. A ausência desse ente me causa dor. Mas se eu sou resiliente, eu vou ter a dor, mas eu vou me erguer, eu vou me adaptar e vou continuar a minha vida. De vez em quando eu vou lembrar da minha mãe. Vou chorar, normal. É a dor da saudade. Muito bem. A resiliência, então,
é essa ferramenta que nós precisamos desenvolver em nós, para que a gente possa bem viver, sofrer menos. Joana de Ângeles diz que a consciência da nossa natureza eterna é o melhor remédio para a ansiedade. E ela diz mais: pois nos ensina a valorizar o aprendizado acima da dor momentânea. Somos viajantes em busca da luz. Então, quando nós desenvolvemos a resiliência, esse conhecimento, através do conhecimento, por exemplo, a certeza dessa vida futura, da imortalidade da alma, nós olhamos para a experiência e não apenas para o fato, para a dor. A experiência se torna maior do que a dor. E aí sim, né? Aí quando eu conseguir encarar tudo o que acontece comigo aqui na Terra, olhando do alto, ou seja, à luz do esclarecimento, à luz das verdades espirituais, eu não posso até dizer que não vamos sofrer, mas vamos sofrer muito menos. E para a gente encerrar, quando vier a dor, quando vier a dificuldade, quando vier as tempestades que todos nós enfrentamos, nós temos o costume, o hábito de dizer assim: por que comigo? Não é assim? Por que bateram no meu carro? Tanto carro lá estacionado, aquele caminhão veio e bateu logo no meu. Mas por que tinha que ser com o do vizinho? Né? Tem que pensar isso também. Será que isso não é egoísmo? Queremos que o outro sofra, eu não. Mas para encerrarmos, em vez de nós perguntarmos por que comigo, que tal perguntarmos assim: que lição Deus está me oferecendo com essa experiência? Para que isso, né? Para que isso? Ou por que isso está acontecendo? O que eu vou aprender com isso? Que lição podemos tirar dessa tempestade, desse momento difícil que estou vivendo, dessa perda de emprego, dessa necessidade de buscar me requalificar, e assim por diante. Mudemos a forma de olhar para o problema. Naturalmente, vamos sair mais fortes. Muita paz a todos. Então, meus amigos, vamos, nesta hora, fazer as nossas reflexões, acalmando a nossa mente, colocando no nosso coração aquilo que a gente deseja. Mestre Jesus, que o Senhor possa nos envolver nesta hora, acatando os nossos pedidos. O Senhor que conhece a cada um na intimidade, sabe do que precisamos, sabe do nosso merecimento, mas principalmente reconhece a nossa necessidade. Que o Senhor possa nos abençoar com a Tua luz, curando as nossas enfermidades, acalmando o nosso coração e nossa mente, abrindo portas benéficas a nós, que nos façam crescer, que nos façam progredir, que nos ajudem a cumprir com nossos objetivos. Mestre Jesus, que a Sua vontade seja feita na nossa vida agora e sempre.